Bom dia a todos e a todas. Vamos dar prosseguimento ao seminário Antropoceno, Mudanças Climáticas e Ciências Sociais no Brasil, promovido pelo Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas. Meu nome é Mário Soares, eu sou da Faculdade de Oceanografia e membro também do OMC. A mesa de hoje a gente inicia com a mesa 4, Políticas Públicas e Emergência Climática, que vai ser composta, e eu já convido para compor a mesa, a professora Leila da Costa Ferreira, o professor Henrique Pereira e o professor Ricardo Gutierrez. Antes da gente iniciar, eu vou fazer uma breve apresentação dos professores e eu gostaria de solicitar que colocassem, por favor, os aparelhos celulares em modo silencioso. Bem, a professora Leila da Costa Ferreira é formada em Ecologia, possui mestrado em Sociologia e doutorado em Ciências Sociais, professora titular de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, da Unicamp, é vice-presidente da Comissão de Mudança Ecológica e Justiça Ambiental da Unicamp e membro da International Sociological Association e autora de extensa obra sobre questões ambientais e focadas também na questão das mudanças climáticas. O professor Henrique Pereira, agrônomo, mestre em Biologia e doutor em Ecologia, professor titular e assessor especial de Relações Internacionais da Universidade Federal do Amazonas, docente e pesquisador convidado do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, secretário executivo da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Ambiente e Sociedade, coordenador temático da área de Ecologia do Instituto Acari, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências Agronômicas, conselheiro representante da Universidade Federal do Amazonas junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Amazonas e membro do Comitê Científico Metodológico da Política Estadual dos Serviços Ambientais do Amazonas. O professor Ricardo Gutierrez é formado em Ciência Política e possui mestrado em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires e doutorado em Ciência Política pela Universidade John Hopkins. É professor da Escola de Política e Governo da Universidade Nacional de São Martin, é pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, tem uma extensa obra publicada sobre questões ambientais tanto na Argentina quanto na América Latina e atualmente está realizando pesquisas sobre políticas ambientais nas províncias argentinas com foco na proteção de florestas nativas e na política climática na Argentina. Sua análise é centrada principalmente nas múltiplas interações entre os atores estatais, sociais e econômicos. Pois bem, então a gente vai ter as 3 falas de aproximadamente 20 minutos e depois vamos abrir para os debates. A gente inicia então com a exposição da professora Leila, a quem eu agradeço a disponibilidade de aceitar o convite, que vai falar sobre a importância da questão ambiental para a mudança social presente e futuro do Brasil. Eu agradeço muitíssimo o convite do meu querido amigo Carlos Milani. É um prazer estar aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo e é um prazer aqui rever grandes amigos e conhecer novas pessoas muito interessantes. Agradeço também a sua apresentação, Mário. Eu vou tentar ser bastante rápida, apesar da importância do tema que nos foi encomendado. Eu vou tentar falar aqui em 20 minutos essa questão, da correlação entre a mudança social e o futuro do Brasil calcado na problemática ambiental. Na verdade, o objetivo da minha exposição é analisar as políticas climáticas brasileiras, tentando fazer uma análise multiescalar, pensando no local, no regional, no nacional, mas particularmente interligado com a questão global, e também dizendo para vocês aqui da relevância deste caso, do caso brasileiro,
da perspectiva de multiatores, né? Então, isso é uma perspectiva teórico-metodológica bastante relevante. Pode passar, por gentileza? Então, aqui, muito brevemente, eu vou colocar para vocês algumas referências teórico-metodológicas que eu tenho usado nos últimos 30 anos para pensar a questão ambiental e nos últimos 10 anos para pensar a questão do colapso climático. Primeiro ponto, até 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente falava em mudança climática. A gente agora fala em emergência climática ou colapso climático. E muito ligado nas discussões que nós tivemos no primeiro dia, a importância da interdisciplinaridade para pensar esta problemática, dado que a questão ambiental ela é eminentemente interdisciplinar. A questão da multiescalar, eu vou voltar nesse ponto brevemente, mas eu já adiantei no slide anterior. A questão que foi colocada pela Maiana muito bem explícita, que é a questão dos múltiplos atores e da coprodução, que eu acho que isso para mim é muito interessante. A questão que eu utilizo dos multimétodos, dada a complexidade da problemática ambiental. A questão de uma nova democracia, eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, para a gente refletir coletivamente. Vou introduzir aqui para vocês a discussão do Metamorfose em Beck, mas de uma perspectiva do sul global. E, por fim, é uma questão que me acompanha e eu não consigo separá-la, que é a questão da equidade social. Pode passar. No que diz respeito à metamorfose, para mim, a questão que é importante, para nós cientistas sociais, o conceito de mudança social ele é estruturante. Mas, dado que nós estamos vivendo uma nova realidade social, nós temos que pensar também em novos conceitos para problematizar esta nova realidade. E eu estou usando aqui, de uma forma diferenciada do que está no Beck, o conceito de metamorfose, porque eu acho que ele do ponto de vista sociológico, ele é relevante no que diz respeito à alteração da ordem da sociedade e da política. Ou seja, como a gente está vivendo, como já foi muito bem dito pelos meus colegas anteriormente, desde o primeiro dia, uma modernidade suicida, ou seja, o capitalismo, a caixa preta das questões políticas tradicionais, na verdade, ela se reabre. E isso induz a uma necessidade da gente superar o neoliberalismo, mas, ao mesmo tempo, praticar novas formas de responsabilidade transnacional. Eu vou voltar nesse ponto também nos slides posteriores. E no caso da emergência climática, como metamorfose, o que eu acho que é mais interessante de tudo isso é que há uma aglutinação entre natureza, sociedade e política, e isso é muito claro. Daí a importância, que é o nosso tema, que o Carlos nos convidou a refletir, daí a importância das ciências sociais para pensar a questão climática. E há vários atores importantes nesse processo, e eu vou trazer aqui a questão das cidades, porque eu acho que são atores cosmopolitas extremamente importantes e relevantes para a gente pensar a questão da emergência climática, mesmo porque as cidades são grandes emissores de gases de efeito estufa. E, então, no que diz respeito à questão multiescalar, a questão de multiatores e a questão de multimétodos, eu queria só colocar muito rapidamente, aqui a gente pode voltar nisso no debate, que sendo as atividades humanas as maiores responsáveis pelo agravamento das mudanças climáticas, ou seja, da emergência climática, sobretudo a crise climática, mas também pensando a questão das mudanças climáticas no seu sentido mais amplo, a compreensão das dimensões políticas e das dimensões sociais, ela é fundamental para a gente pensar o enfrentamento desses problemas. Ou seja, a emergência climática, ela apresenta-se como um desafio multiescalar, relacionando tanto global quanto local. Os governos nacionais, obviamente, são relevantes e são importantes, mas seria de uma ingenuidade total a gente achar
que os outros atores sociais não são fundamentais. Eu parto do pressuposto, principalmente, que os novos movimentos sociais, ou os movimentos sociais locais, são altamente importantes para a gente enfrentar essa questão da mudança climática. Mas também eu acho altamente importante a relação desses atores com outros atores, como a ciência, outros grupos de pesquisa e também o setor privado. A gente não pode achar que a gente vai fazer alguma coisa sem essa inter-relação entre esses diferentes atores. E, para mim, a questão das cidades é uma questão bastante interessante, e eu queria mostrar o próximo slide, por gentileza. Pode passar? Porque vamos focar um pouquinho aqui no caso do Brasil. Todo mundo sabe aqui que eu tenho estudado o Sul Global há muitos anos já, estudei vários países na América Latina, estudei alguns países na África, principalmente Moçambique, estudei Haiti, estudei a China por muitos anos, mas depois do que tem acontecido no Brasil nesses últimos anos, eu resolvi primeiro voltar a escrever em português e depois vou focar o meu olhar sobre o caso brasileiro, porque a gente estava muito preocupado e continua preocupado com o que está acontecendo no caso brasileiro. E esse slide aí é muito claro, que mostra a importância do Brasil como um player nesse processo. Eu acho que depois vocês todos vão voltar a esse assunto, mas eu acho que é importante também, já foi dito isso, eu acho que foi na primeira mesa, que no caso brasileiro, pode passar por gentileza, é importante também a gente analisar essa questão dos setores, né? No caso brasileiro, a questão do uso e da ocupação da terra, a questão da agricultura, são questões altamente relevantes, mas a gente não pode desvinculá-la, a gente estava conversando isso anteriormente na mesa, aos outros setores, como a questão energética, a questão dos processos industriais e a questão dos resíduos. Esse slide aí, então, mostra que a questão do uso e ocupação da terra são quase, esse dado é de 2019, mas não mudou muito recentemente, 47% das emissões dos gases de efeito estufa. Mas se você somar os demais setores, também você vai ver que eles são altamente relevantes e importantes. Daí, isso já foi dito aqui, pode passar por gentileza. Só vou reproduzir porque a importância da dimensão local. Primeiro ponto, todo mundo sabe que 54% da população mundial vive nas cidades. 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, né? E as cidades, como eu disse no meu primeiro slide, são os maiores emissores de gases de efeito estufa. Agora a gente vai centrar em algumas pesquisas que eu tenho realizado mais recentemente. E primeiro ponto que eu acho que é importante aqui, no caso das políticas locais de mudança climática, no caso brasileiro, eu coloquei ali, até 2016, eu não corrigi esses slides, vocês me desculpem, mas até 2019 são 12 de todos os municípios brasileiros que têm uma legislação específica em relação à problemática ambiental. Isso é quase irrisório, né? Desculpa. Obrigada. Desculpa, eu começo a falar e me entusiasmo. Então, isso é muito específico, né? Mas vocês vão ver que está para além deste dado a questão do que eu queria colocar. A maior parte dessa legislação, ela foi aprovada a partir de 2009, quando ocorre a implementação da Política Nacional de Mudanças Climáticas. E só Belo Horizonte, Feira de Santana, Palmas, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Santos, está faltando aí, e 2 ou 3 mais cidades brasileiras têm políticas climáticas locais, e eu aprendi com o Carlos, na última palestra que a gente deu junto na Ampox, e depois aí que eu vi mesmo na apresentação do Luciano no primeiro dia, que Niterói é um caso bastante interessante e relevante e que, além de tudo, está criando o seu painel de mudanças climáticas. Mas o que é interessante
é que em junho de 2017, é esse mesmo, a Frente Nacional dos Prefeitos e o ICLEI, né, e a União Europeia assinaram esse pacto global de prefeitos pela intersecção do clima e energia. E são mais de 70 cidades que estão nessa rede, né, e essa rede é uma questão, do ponto de vista das políticas climáticas locais, extremamente interessante, como foi mostrado pelo Luciano aqui no primeiro dia. Ou seja, ela é considerada a maior aliança global de cidades e governos locais para conter as mudanças climáticas. Mudando de nível, a gente chega nos estados brasileiros. São só 14 estados brasileiros que têm políticas climáticas estaduais. Podemos ir para o seguinte. E no caso nacional, eu divido as políticas nacionais de mudanças climáticas até 2019 em 4 fases. Essa primeira fase, que vai de 92 a 2002, é quando, na verdade, está acontecendo as discussões sobre as estruturas políticas institucionais. Na segunda fase, que é de 2003 a 2008, é quando há realmente a agenda da política institucional. A terceira fase é quando ocorre a política climática, e a quarta fase é a implementação da política. Muito rapidamente aqui, eu só vou salientar nessa primeira fase, que eu acho mais interessante, como você pode ver nesse gráfico, é o papel dos diferentes atores nessa discussão sobre as políticas climáticas, particularmente a questão do Fórum Climático e a atuação do Observatório do Clima, que foi muito importante e muito interessante, continua sendo até hoje. Na segunda fase, o que eu acho mais relevante é a questão do inventário brasileiro de mudanças climáticas, que isso é bastante inédito do ponto de vista da América Latina. Depois eu quero ouvir os meus colegas. Na terceira fase, é a questão realmente da política nacional de mudança climática e o inventário, o segundo inventário e o primeiro relatório. O primeiro relatório é muito interessante, eu inclusive participei da elaboração desse relatório. E até 2017, o que a gente tem são planos, né, para todos os nossos biomas, não é só para a Amazônia, é para o Pantanal, é para o Cerrado, plano para o setor energético, para o setor industrial, um plano para emissão de baixo carbono, e isso tudo é bastante interessante. Daí a gente chega em 2019, que já foi dito várias vezes aqui, eu só vou um pouco reproduzir, que já foi muito bem dito. De 2019 é todo um desmantelamento dessa estrutura político-institucional, além de ter um ceticismo enorme, não é só sobre a questão da saúde, mas sobre a questão da problemática ambiental. Então, do ponto de vista interno e do ponto de vista interno, nós não realizamos absolutamente nada, ao contrário, eles destruíram o que havia. E aí a gente vê... Mário, dá um gole de água para mim, por gentileza. A gente vê, pode passar, esse dado do INPE, que é de até 2019, como aumentou significativamente, muito obrigado, o desmatamento na Amazônia. Agora, dito tudo isso, eu mesma já vou colocar algumas questões críticas aqui para você, estou acabando, para vocês, para que a gente reflita criticamente o caso brasileiro e comece a pensar, né, em saídas para essa situação tão difícil como que nós nos encontramos. O que a gente tem que pensar? O balanço das 3 grandes convenções de 92, clima, biodiversidade e combate à desertificação, ela não merece outro qualitativo do que o termo fracasso, né, do meu ponto de vista. Fracasso ocorre quando a gente se distancia da meta almejada, e foi exatamente isso o que aconteceu, né? A Petrobras continuou aumentando, né, a sua produção de petróleo e dos demais combustíveis fósseis. As emissões de gases de efeito estufa, logicamente, também aumentaram.
O desmatamento aumentou desde 2012, ou seja, foi bem antes do desgoverno anterior. Então, obviamente que o que se impõe nesse processo, para além das estruturas políticas e institucionais, é a diminuição dessas emissões. A gente sabe que o volume delas só aumentou desde 92. Não houve em 2005 e nas COPs sucessivas, né, nenhum compromisso do Brasil ou de qualquer país do mundo de uma diminuição imediata dessas emissões. Apenas metas futuras que não serão provavelmente honradas ou não foram até agora. Então, em síntese, o que eu gostaria de discutir no debate? Há uma dissociação total entre essas estruturas institucionais, os acordos, as agências, os planos nacionais, metas, compromissos internacionais, assumidos e ratificados. E do outro, a consecução desses objetivos e a própria razão de ser dessas estruturas. Ou seja, no caso brasileiro, né, já ocorreram 11 eventos climáticos extremos desde 2021. Isso é muita coisa, né? Muita coisa. Além de tudo, a gente precisa pensar em novas soluções de resiliência. Para além dos sistemas reativos, que é como a gente tem reagido, né? Que sejam capazes de mudar a maneira como a gente desenvolve as nossas cidades e em estruturas transformadoras. Para mim, particularmente, essas estruturas transformadoras, elas têm que ser antecipatórias e, ao mesmo tempo, com engajamento popular. Eu estou acabando, Mário. Estou no meu último slide. E a gente tem aqui alguns exemplos bastante interessantes. Eu ia até perguntar para a secretária do Rio sobre esse exemplo do Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, que, pelo que eu conheço, e eu sou muito amiga do Pedro, que foi o idealizador desse plano, é uma coisa muito interessante o que acontece no Vidigal. Ao mesmo tempo, eu tenho visto o que acontece em Medellín, né, que acentua a questão do urbanismo social, junto com a mudança climática local, também bastante interessante. E eu tenho estudei nesses últimos 5 anos essas cidades brasileiras, focando o meu olhar no estado de São Paulo. E tem exemplos, assim, fantásticos, né, de soluções baseadas na natureza, né, como é o caso de Santos, como é o caso de Campinas, como é o caso de Piracicaba. A questão do gênero e da mudança climática é uma coisa super interessante. O meu Observatório do Clima ali é um ator muito relevante, né, sobre isso. Depois eu conto melhor o que está acontecendo lá em Piracicaba. E outros casos onde o MST é um ator bastante relevante na formulação e na implementação de mudanças climáticas, como é o caso do Ribeirão Preto e como é o caso de São José dos Campos. E assim por diante. Nós temos vários exemplos que na hora do debate eu posso voltar. Ou seja, é urgente a gente transformar esse urbanismo no que a gente tem chamado, no urbanismo que a gente tem chamado não só nacionalmente, mas internacionalmente, de um urbanismo climático. Ou seja, justiça climática significa, nesse caso, integração urbana e regeneração ambiental para equilibrar o clima e a resiliência estrutural urbana para lidar com inevitáveis impactos dos eventos extremos que são cada vez mais intensos e cada vez mais constantes. Então, a questão da nova democracia, e aqui eu finalizo, é a discussão da descarbonização da economia, da sustentabilidade ambiental, particularmente focada na questão da equidade social. Ou seja, nós temos que ter forte investimento em sistemas coletivos de produção de energias renováveis em substituição à energia elétrica e termoelétrica. A questão de uma economia 4.0, eu sei que essa é uma questão polêmica, porque envolve aí toda uma discussão, o que seria isso, se não seria uma recolonização da Amazônia, mas tem experiências muito interessantes, e o caso do grupo da Universidade Federal do Amazonas tem feito coisas
muito relevantes e muito interessantes sobre isso. Ao mesmo tempo, a questão do investimento nos acordos da diminuição dos agronegócios é fundamental. E a questão da economia circular, né, também é uma questão super importante. Então, neste ponto de vista, pode passar por gentileza, os meus comentários finais seriam o seguinte: que é inegável, né, como a gente viu nos dados anteriores, que o Brasil teve uma posição de protagonismo muito importante sobre a questão ambiental. Eu destacaria dois atores bastante relevantes nesse processo. A diplomacia brasileira no âmbito internacional. A gente sabe quanto foi importante, né, na conferência da Rio+20, na proposição dos ODS, a posição brasileira. E aqui eu posso citar o nome da Isabela Teixeira de uma forma muito tranquila, que inclusive é minha colega na Comissão de Justiça Ambiental da Unicamp. A outra questão é a relação entre ambiente, eu ia falar entre ambiente e sociedade, ato falho, na Unicamp, entre ciência e política. E todos nós sabemos aqui que existem vários cientistas brasileiros que tiveram muita importância na política internacional e na política local de mudanças climáticas, então isso é bastante interessante. Ou seja, depois de 2019 a gente tem esse desmantelamento, mas agora nós temos o advento do governo Lula. Não é a sétima maravilha do mundo, nós já falamos sobre isso, todo mundo tem aqui, ninguém é mais criancinha, né? Todo mundo tem cabelo branco, mas tem algumas pessoas certas no lugar certo. A Marina Silva é uma pessoa certa no lugar certo. O Dino é uma pessoa certa no lugar certo. E assim por diante. O que eu tô querendo dizer, e depois eu quero ouvir os colegas que vão falar mais das políticas globais. Que, para finalizar essa minha reflexão, eu queria fazer uma provocação aqui. Que é uma coisa que eu estou pensando recentemente. Em um mundo que se segue esquentando em guerra, com fome e concentração de riqueza crescente, seria mais fácil a gente desacreditar na ONU, né? Se a ONU foi criada para ser condutora da governança global, é urgente uma nova ordem mais adequada aos novos tempos. Isso pode ser possível, né? Por isso que eu falei que eu estou pensando recentemente, eu mesmo não tenho muita certeza sobre essa provocação. Ser possível quando a gente pensa no artigo 101 da Constituição da Carta, né? Que prevê a instalação de uma grande conferência para revisar a ONU, né? E essa maioria simples das nações-membros, e poderiam ser qualquer países do Conselho de Segurança, né? Essa revisão, ela poderia ter como objetivo, antes de tudo, incorporar as regras, as normas e as reformas efetivas de uma governança global. E como agora o Brasil voltou para a agenda global, eu acho que a sociedade brasileira, porque isso tem que ser de baixo para cima, não de cima para baixo. Eu acho que a sociedade brasileira e o governo brasileiro poderiam colocar isso na sua agenda e incentivar que isso ocorresse. É isso, muito obrigada e me desculpe se eu ultrapassei o tempo. Obrigado, Leila. Eu vou convidar o professor Ricardo para a sua exposição sobre modelos de desenvolvimento de discussão climática na Argentina. Bom dia, obrigado, Mário. Quero agradecer ao Carlos pelo convite e também parabenizar ele e a sua equipe, a Lisa, a Mariana e a todo o resto, pela organização desse seminário que está sendo muito interessante. E para mim, especialmente, é um prazer estar aqui falando de um evento acadêmico no Brasil depois de muitos anos. O Brasil é a minha origem da pesquisa ambiental, porque a minha tese de doutorado foi sobre o Brasil. Então, para mim, vou voltar um pouco ao início dos meus estudos. Então, vamos lá.
o meu título mudou um pouco. Eu vou falar sobre os modelos de desenvolvimento. Eu vou apresentar para vocês resultados preliminares, muitos preliminares, de uma pesquisa empírica sobre, talvez mais do que eu, sobre a percepção dos atores sobre a ação climática e a produção climática na Argentina. Esse estudo faz parte de um projeto maior, taxas temporais e models and climate projection na Argentina e Brasil, que é um projeto que a gente está fazendo com a equipe do Carlos Milani aqui na IESP, eles fazem no Brasil, vamos fazer isso na Universidade de San Martín, Argentina. Esse projeto é financiado pela Brown University, a Climate Science Network, e o que o projeto busca é disseminar o conhecimento, produzir e disseminar conhecimento relevante sobre narrativas, formas, meios e fins usados por atores estatais e não estatais nos campos da negação e do obstrucionismo climático na Argentina e no Brasil. Agora, vamos passar essa pergunta, obviamente, como os diferentes atores percebem o avanço da ação climática e as estratégias de ação climática na Argentina. Quero destacar que é um estudo exploratório e ainda em andamento, então, tudo aqui é muito promissório, vocês têm que saber disso. O estudo está baseado em entrevistas estruturadas com informantes-chave de 5 setores, que são o setor acadêmico, o ambientalismo, o setor privado, o setor público e a mídia. Setores que a gente acha os stakeholders da arena climática e a gente quer conectar as vozes desses setores com o estudo. Então, nós temos planejado fazer 50 entrevistas, que só fizemos até agora, até hoje, a semana está sendo feita mais entrevistas, 16. Vocês vão ver aqui, a gente tem um problema que ainda não conseguiu entrevistar ninguém no setor empresário econômico, porque é o mais difícil. Temos 3 entrevistas marcadas para essa semana e a próxima semana. Essas vão ser as primeiras, que faz com que os resultados que eu vou apresentar são muito promissores. Não somente pela quantidade de entrevistas, também pela falta do setor empresário nessas entrevistas. Então, como é tudo muito preliminar e muito promissor, todo comentário, pergunta, crítica, recomendação vai ser muito bem-vinda para a continuação do projeto. Então, pode passar. Nós temos um roteiro para a entrevista estruturada em 3 partes. Uma primeira parte sobre as percepções que os atores têm sobre os atores mesmos, sobre os outros atores da arena climática. A segunda parte são as percepções sobre a ação climática, seria a política climática, nesse caso da Argentina. E a terceira parte são as percepções mais específicas sobre o negacionismo e a estratégia de construção. Definições, algumas definições muito rápidas que a gente está usando nesse estudo. Por ação climática, entendemos qualquer tipo de política, iniciativa ou programa que inicie a redução de gases de efeito estufa e estratégias de adaptação a frente às mudanças climáticas ou que busque financiar ou apoiar essas iniciativas. Perante essa ação climática, tem 2 tipos de reações negativas, que a gente também vai definir, e diferenciar, a gente depois pode discutir essa definição, essa diferenciação, entre negacionismo e estratégia de obstrução. Porque a gente não roteia pergunta, pelo negacionismo e pergunta pela estratégia de obstrução. Então, sobre o negacionismo, tem muitas definições na literatura. Então, a gente pegou aquilo que achou comum nas definições. E esse modelo de desconhecimento, o negacionismo é entendido como desconhecimento, a negação da existência das alterações climáticas como fenômeno natural e uma sua origem antropogênica. Enquanto que a estratégia de obstrução são reações negativas ao avanço da ação climática, mas sem questionar o aquecimento natural, o aquecimento global como fenômeno natural. Eles bloqueiam ações específicas, medidas específicas, mas eles não questionam, não tem uma narrativa, um discurso negacionista per se. E, portanto, a gente entende essas estratégias como qualquer esforço intencional para tentar bloquear iniciativas,
climática, que geralmente são muito específicas. Não insisto, não é uma narrativa global, integral de mineração. A diferença seria isso. Então, um pouco de contexto sobre a Argentina, para quem não conhece o caso, esses são dados do PIB, na composição social do PIB. Só quero destacar uma coisa: a agricultura só representa 8% do PIB. Aí não tem, obviamente, a agroindústria. A agroindústria estaria dentro do setor indústria, que é um total de 20%. Então, eu acho que a agroindústria deve ser menos do que a metade disso. Só para vocês verem que a participação do setor agroindustrial e da agricultura não é muito importante no PIB, mas sim importante nas exportações. E para a Argentina, as importações, como para todo o país, é muito importante. Para nós é ainda mais importante do que para vocês, por exemplo, porque o dólar é a moeda de poupança do país. E isso tem um efeito em todos os aspectos da vida cotidiana das pessoas. Daí que vocês podem ver que os produtos de origem agrária, manufaturados ou primários, representam uns 60% das exportações. Daí a importância que tem para os temas climáticos a questão da agricultura e da agroindústria. Tem que ver mais com as exportações e o uso do solo que está procurando as exportações. Então, essas são as conclusões tutoriais para as emissões. Aí vocês veem, aqui tem uma diferença interessante no Brasil, né? A energia é o setor que mais contribui, 53%, e a agricultura, a pecuária, a agricultura e outros usos da terra, 37%. E os dois representam o 90% das contribuições. São os dois principais setores, mas a energia é mais importante do que a agricultura. A agricultura talvez seja muito importante. Isso tem a ver com a matriz energética, a redução energética. A hidráulica não é tão importante na Argentina, a termoeletricidade é mais importante, a termoeletricidade usa ou petróleo ou gás. Não vou dar detalhes do plano. No ano 2019 foi aprovada a Lei de Estándares Mínimos de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas na Argentina, e no ano 2022 foi aprovado o Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas. Essa seria a Ação Climática Nacional, seria esse plano, e se nós estamos entrando, por causa do tempo, nos detalhes do plano, a gente pode falar depois. Não sei quanto tempo ainda tem. Tá bom? Então vou passar. Agora sim, vou resultar da pesquisa. Primeiro, vou falar então sobre as pessoas, sobre os atores. Quanto ao Estado, o que os atores percebem sobre o Estado? Aqui tem um processo geral sobre a importância do papel do Estado na liderança do processo de transição. Vocês lembrem que não temos entrevistado o setor econômico, mas tem também um processo sobre as dificuldades, a fragilidade que encontra o Estado para realizar a sua tarefa na âmbito inicial. Talvez aqui o mais interessante é pensar que também funcionários públicos que entrevistamos acham que o Estado, ou seja, eles são frágeis. Que o Estado é frágil, que é difícil, que não tem capacidade, etc. Quanto aos líderes políticos, aqui tem duas concordâncias. Primeiro é a falta de liderança e entendimento em todo o âmbito político sobre a importância da agenda climática. E isso vale para as duas grandes coalições que nós temos. Agora, a coalição oficialista, que seria a coalição peronista, e do outro lado, a coalição opositora, que é a coalição do Maurício Macri. Não é assim o nome, mas para você identificar mais fácil. Mas, com a exceção dos setores mais radicalizados, que são muito minoritários, mais um do que outro, a esquerda e a direita. A esquerda trotskista, ela pede para a pausa incluída na agenda política. Do lado da extrema-direita tem um cara, tem um líder, que agora está muito bem nos servers, que é o Javier Milei, da extrema-direita, mas ele é o único que fala sobre. Ele seria o único líder negacionista na Argentina, segundo os entrevistados. E uma segunda concordância é que os avanços da agenda se devem mais à pressão social
A Argentina gosta de protestar, você sabe, e a mobilização social tem sido muito importante, por exemplo, na aprovação da lei das mudanças climáticas no ano de 2019. Então, se deve mais a pressão social do que a iniciativa ou o comprometimento dos atores partidários. Quanto aos atores econômicos, aqui nós temos mais questões partidárias, mais disparidade entre as pessoas. Quase todos os entrevistados identificam as suas empresárias contrárias à ação climática quando os interesses setoriais são afetados. Então, essa obstrução é muito setorial e muito específica do debate dos empresários. Mas, alguns falam alguns falam da importância das corporações, dos atores internacionalizados, porque acham que a exposição à internacionalização desses atores obriga eles a adotar a pauta climática. Né? Então, por exemplo, que vamos ver algum mais por facilidade, os ambientalistas acham que o setor empresário é necessário para a transição, mas também eles acham que, às vezes, eles estão superiorizados. Quer dizer, em muitos casos, eles procuram impedir políticas que não são tão contrárias a seus interesses. Então, o problema não é tanto o interesse, segundo os entrevistados, quanto a ideologia deles. Eles não querem nenhum tipo de regulação ambiental. Embora essa regulação ambiental não seja contra os interesses específicos de eles, né? Na opinião dos ambientalistas. Os jornalistas e funcionários públicos são os que distinguem as corporações, os atores corporativos, as empresas internacionalizadas. Eles acham, os jornalistas, por exemplo, acham que eles estão mais interessados na agenda climática do que o setor estatal e os líderes políticos. E os funcionários políticos, eles acham que as empresas só se ajustam às exigências ambientais quando isso é conveniente. No entanto, as empresas internacionalizadas já são obrigadas a fazer a transição e, por isso, elas estão na vanguarda das políticas da ação climática, segundo os entrevistados. Quanto ao setor acadêmico, a notícia é bem ruim. Aqui onde temos o maior acordo, encontramos o maior acordo e, basicamente, tem uma falta de ligação entre a academia e as necessidades, entre aspas, muitas aspas, do país. A academia fica lá e não tem contato com nada com a realidade. Isso pode divertir tanto a falta de apelos externos, eles não serem convocados, eles não serem convidados para participar das atuais decisões e mais, ou por falta de vontade de não se desenvolver. Né? Os expertos eles não querem participar da tomada das decisões. Eles não têm contato com o mundo político, basicamente, é uma prevenção contra a política. Quanto à mídia, as percepções também têm dimensões negativas. Os entrevistados concordam que, embora a cobertura das questões climáticas tenha aumentado nos últimos anos, ainda não há uma abordagem abrangente e integral do assunto. Finalmente, com a ambientalismo, a estrutura ambiental, aqui tem um consenso geral entre os entrevistados. Tem uma crescente proeminência do ambientalismo nos últimos anos, mas também tem uma heterogeneidade. E essa heterogeneidade faz com que tenha uma dificuldade para a articulação de uma narrativa consensual e forte. A ideia de ter uma fragmentação do campo ambiental. Ainda assim, como já falei, os ambientalistas são mais importantes do que os atores partidários na agenda climática. Quando eu vou aos detalhes aqui, mas os que menos gostam dos ambientalistas são os funcionários públicos. Eles acham que o ambientalista está sempre, eles estão totalmente vinculados às necessidades do país e que, portanto, eles não têm muito a aportar, embora eles reconhecem a importância da atenção ambiental para o avanço da agenda. Então, agora as percepções sobre a ação climática, aqui tem um consenso entre todos os entrevistados que o avanço é muito incipiente na Argentina
e que carece de uma agência de coordenação, a ideia de não integralidade que está muito presente nas nossas entrevistas, né? E a gente perguntou também para eles sobre os principais desafios que estão para a ação climática. E aqui é interessante que a opinião muda com o setor. Os ambientalistas acham que o principal desafio é a difícil situação econômica, a crise, ou a pobreza, a desigualdade, a inflação, etc., mas a demanda internacional por hidrocarburos, né, que agora tem. Você sabe que a Argentina tem aquela, como aqui em português, jacimento, vaca morta, de gás de petróleo não convencional, especialmente de gás, que está sendo explorado cada vez mais, e então isso é uma promessa para resolver os problemas econômicos do país, que são muito graves, né? Então isso leva a uma construção do gás como combustível de transição. Isso é parte das... Na verdade, o interesse pelo gás que não é climático, é econômico, nem tem tanto com o crescimento econômico, mas tem que ver com as exportações e com as divisas externas. Mas depois a narrativa virou daí para a questão climática e a apresentação do gás não convencional, como uma combustível de transição, né? Não fica muito claro na narrativa de transição de onde para onde, né? Mas seria da termoeletricidade a Deus saberá o que. O futuro não fica muito bem definido na agenda do Estado Nacional. Para os jornalistas, o desafio principal é a falta de continuidade entre essas manifestações e áreas de trabalho dentro do Estado, né? Quanto aos funcionários públicos, para eles o principal problema é a falta de consciência pública e política, bem como a falta de informação e financiamento. Por isso, aponta muito a questão da informação e do financiamento para o Estado poder levar a cabo a agenda climática. E para os acadêmicos, o principal desafio é a falta de ligação das políticas de desenvolvimento econômico e a perspectiva climática, o que pode ter que ser processos diferentes. Isso é interessante. A gente tem que aprofundar as próximas, eu acho, entrevistas. Isso, para alguns, isso quer dizer temos que deixar de falar de desenvolvimento econômico, ainda tem que ser sustentável, e para outros, quer dizer, não, tem que esquecer da questão do desenvolvimento. Então, não todos entendem o mesmo por desenvolvimento econômico, nem a sua percepção. Então, agora, as percepções se unem a cientismo e a obstrução. Quanto ao negacionismo, e aqui tem uma coincidência entre todos os atores, o discurso negacionista não é importante na Argentina. Aquilo que para vocês pode ser uma surpresa, porque é muito diferente a história na Argentina do que no Brasil ou nos Estados Unidos. Não tem discursos narrativos negacionistas. Você me dá mais 4? Mas também eles reconhecem que o Milei não é o tema do negativo por exemplo, do seu discurso. Ele fala muitas, não fique, por favor, gravado, muitas besteiras, uma delas é a questão do negativo, mas não é a principal do seu discurso. Ele não é uma coisa assim, muito focal na questão das mudanças climáticas. Eu vou passar e vou às percepções sobre a obstrução. O primeiro que a gente tem que dizer é que o termo obstrução, as pessoas, os entrevistados, entendiam o que era o negacionismo, mas eles não entendiam muito bem o que a gente estava falando quando falava obstrução e negacionismo. O termo não ressoa muito entre os entrevistados, então tudo que a gente vai falar sobre isso tem que ser tomado com certa cautela, porque eles foram forçados a falar de um tema que não estava na sua agenda, no seu universo discursivo, vamos dizer. Embora isso, as principais estratégias de redução do clima para os entrevistados estão relacionadas ao lobby econômico contra políticas específicas. São multissetoriais, são ações multissetoriais, não tem uma agenda integral, e isso vai ser muito, vou falar depois, mas o importante é que essas estratégias
o estabelecimento de uma narrativa que está em construção, onde a questão climática é confrontada o tempo todo com a necessidade do crescimento econômico, no contexto de crise permanente da gente, então, assim como a gente vive, aquele é o símbolo. Então, sobre a construção, alguns detalhes, os ambientalistas identificam a narrativa que foca na crise econômica e praticamente obrigam a extração de recursos para a exportação de ação mais obstrutiva. Como a ação mais obstrutiva? Os recursos são basicamente o gás, o lítio, a gente pode falar horas inteiras sobre o lítio, se vocês quiserem depois, e também o principal produto de exportação da Argentina, que é o complexo da soja. Para mim, por outro lado, não a construção como bloqueio intencional, eles destacaram muito isso, mas se você está falando na intencionalidade de bloquear, eu não acho, mas tem obstrução em outro sentido. Eles falam que a obstrução tem obstrução em termos de não ser suficientemente ambiciosos. E, implicitamente, eu acho que o único setor que vai apontar ao Estado como um ator de obstrução, mas eles não são explícitos. Você fala, não estamos sendo um país suficientemente ambicioso na agenda climática. Para o setor público, eles acham que ninguém acha explicitamente dizendo que é contra a pauta climática, porque isso é muito custoso politicamente, mas existe um correto poder real que está detrás de certas leis que não devem para eles ser aprovadas, e são certos atores econômicos. Tem o caso dos dois projetos de lei que têm sido discutidos durante os últimos anos, ainda não são aprovados. Uma é a lei de proteção das zonas úmidas, digamos, não parece que é zona úmida, wetlands, a gente fala umidades em espanhol. E a lei de responsabilidade assumida por produtor, que seria a lei das embalagens. Essas duas leis levam anos no Congresso, todos os anos tem um lobby empresário aí impedindo a aprovação da lei. Para os acadêmicos, tem um forte lobby do agronegócio, principalmente dos setores pecuários estrangeiros, podem haver com a matriz das contribuições setoriais para as emissões que a gente mostrou antes, né? Eles também falam que detrás disso tem visões diferentes sobre o que deve ser o que é a sustentabilidade, e eles falam também, são os únicos que falam um pouco mais da questão de contrapor diferentes visões sobre a sustentabilidade, e eles têm o exemplo do setor agrícola e a oposição entre agroindústria e agroecologia. Então, agora sim, para finalizar, conclusões, lembrem um outro determinante, três conclusões. Primeiro, como eu já falei, o avanço da ação climática argentina é incipiente, caráter de emergência e coordenação. O negacionismo não é uma perspectiva, não é uma preocupação relevante no país, embora a figura do Milei apareça como alguém que tem ações contra a agenda climática, ele não é entendido pelos entrevistados como alguém particularmente engajado, envolvido na questão. Eu acho que essa é uma descoberta interessante para comparar, né? Comparar a Argentina com o Brasil, com os Estados Unidos e outros países, onde o avanço da agenda climática tem levado, né, a discursos de negação. E, finalmente, ainda não existe uma narrativa oposicionista que opera de forma linear e definitiva com a agenda climática. É possível identificar, a partir das entrevistas, dois mecanismos específicos de estratégia de redução climática. Primeiro, aqui a disputa narrativa sobre como deve ser a transição. Nesse caso, como deve ser a transição na Argentina. Quais são as atividades econômicas que são necessárias e imprescindíveis para resolver os problemas estruturais econômicos do país, e que também podem ajudar na transição. Obviamente, estamos pensando no caso do gás não convencional, diante do fracking, mas não somente isso, está a discussão sobre o lixo. Eu acho que a discussão sobre o lixo é ainda mais interessante, porque
pirulito, você sabe, é um mineral que é necessário para a mobilidade sustentável, a transição, etc. Então, perguntou como discutir o lítio quando é um mineral que a gente precisa para a transição, né? Também tem agora o hidrogênio, a gente tem um projeto de hidrogênio. E o segundo mecanismo, eu já falei, são a prática setorial, que está vinculada a políticas específicas, que são a estratégia central dos atores econômicos. Mas, sempre lembrando, esses atores não, segundo os entrevistados, eles não têm um discurso negacionista integral. Eles só vão se opor mediante um lobby aquelas medidas que são contra os seus interesses. Essa é a nossa hipótese. Eu espero que a gente que vai encontrar isso nas reuniões com as entrevistas. Os atores empresários, geralmente o que a gente vê em outras fontes, né, nos seus discursos, nos seus depoimentos na mídia, nos seus websites, etc., é que eles todos acham que eles estão com sustentabilidade. Todos os setores econômicos, todos os setores econômicos acham que eles estão pensando, estão preocupados pelas mudanças climáticas e que o problema é do outro setor. Não sou eu o responsável, falam os agropecuários, o responsável é o setor do transporte. O setor do transporte fala, não somos eu, nós não é a gente, é o setor agropecuário, assim, né? Mas tem aquela questão de não ter um discurso abertamente negacionista, de aceitar a questão da sustentabilidade, da transição e mais, e de responsabilizar o outro. Mas vamos ver agora o que sai dessa entrevista depois de serem feitas. É isso, muito obrigado. Obrigado. Convidar o professor Henrique a sua exposição, intitulada O Princípio das Responsabilidades Comuns, porém diferenciadas no âmbito do acordo climático global. Muito bom dia a todos, todas. Eu quero agradecer ao Dani, que me som do norte e do sul me trouxe até aqui, graças aos contatos que fomos construídos na proposta do INCB. E, para mim, antes de começar a apresentar o curso, queria só dividir com vocês um pouco do meu sentimento nesse momento e talvez explique também um pouco do meu lugar de fala. Eu estive no Rio de Janeiro a primeira vez para Tecnologia Paralela. Então, foi um momento em que surge a Convenção Quadro, eu me explicativa do projeto que eu vou vir a esta cidade para discutir esse tema. Porque também me enche de muita expectativa e até aqui completamente insatisfeito. Isso não é sempre realmente recompensado duplamente pelo seu convite e por aprender tanto até aqui. A outra questão é que eu fiquei muito dividido em só trazer para o evento por razões. 98% do tempo em que estou acordado ou dormindo, estou pensando no meu quintal, que é a Amazônia, que está presente. Muitas vezes, esses 2% que eu me arrisco a abrir a porta da frente e olhar para o mundo, eu também penso numa escala global, no papel do nosso país, da região, esse cenário da diplomacia internacional. Essa discussão que eu trouxe, ela começou numa provocação do professor Eduardo Piola, das nossas reuniões da SBPC, que eu levei para o grupo de estudos, que ali é um estudo que eu faço que é 2% do tempo, estou dormindo acordado, e achei então que, mesmo muito arrependido, vou trazer aqui uma fala da Amazônia, que estarei à disposição para falar sobre a região, eu resolvi compartilhar com vocês uma visão deslocalizada. Eu chamei essa apresentação sobre o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Eu cheguei até a pensar em rasgar essa apresentação pouco antes do primeiro dia, porque o tema foi recorrente. Veio aparecendo, foi tangenciado diversas vezes. Não vou apresentar nada absolutamente inédito, mas talvez tenha sido alguma
a capacidade de síntese. Próximo, por favor. Eu me organizei em 3 momentos sobre a origem do princípio das responsabilidades comuns diferenciadas do direito ambiental internacional, uma análise comparada da leitura desse princípio entre o protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, e no terceiro momento uma análise de efetividade desses acordos. Eu pretendo acrescentar, antes de concluir o texto do quarto tópico, que eu vou falar das ambições brasileiras e do colonialismo regional. Só para explicar esse colonialismo, 80% da missão brasileira é reduzir o desmatamento na Amazônia. O resto do país pode continuar a desmatar e a identidade de direitos, tudo desde que a Amazônia pague a conta. Mas isso vai ficar para o texto final. Então, tudo começa, os estudiosos do direito ambiental internacional, com a Conferência de Estocolmo, e eu penso que o princípio 21 é realmente o que funda o direito ambiental internacional. E aqui já aparece a questão preponderante do debate sobre a soberania. Está escrito no princípio 21, por favor, eu destaquei essas palavras. Nossos países podem decidir soberanamente sobre os seus recursos, mas desde com 2 soluções. Uma política ambiental, ou seja, leis, regulamentações, e também uma responsabilidade com relação a não prejudicar o ambiente dos outros países, dos estados. Mas o Brasil tem um papel importante nesse cenário, sempre teve, e eu acho que o próximo valor, acho que o Brasil foi o autor do princípio 23, porque está aí o clamor dos países em desenvolvimento, que eu diria estar o embrião do princípio das responsabilidades comuns e o seu complemento, porém diferenciados. Porque no artigo princípio 23, temos aí, essas medidas podem não ser adequadas para os países em desenvolvimento. Então, a gente já está aqui como seria o embrião desse princípio. Bom, essa discussão sobre a soberania dos países, ela é tensionada também com uma discussão que seria perguntar se caberia estender o princípio do quadro de congerância, ou do direito de ingerência, ou do devoir da ingerência, dever de ingerência nas questões ambientais. Isso quer dizer, diante de um fracasso de um país, de um Estado-nação, em garantir a proteção ambiental, nós equivaleremos a uma catástrofe, a um desastre ambiental, e aí isso justificaria limitar a soberania de um país, caso ele não fosse capaz de defender sua população ou preservar o ambiente. Bom, aí eu vou trazer a Amazônia, uma vez para esse debate. Então, quando houve a declaração de Haia sobre o ambiente, em 1989, o primeiro-ministro francês, Michel Rocard, ele, numa entrevista para a grande imprensa, disse ao governo: o Brasil não é capaz de cuidar da Amazônia. É claro que isso foi um grande tapa sem luva na cara da diplomacia brasileira, porque os negociadores brasileiros assinam a declaração de Haia. Então, eu fiquei curioso sobre isso, e a própria declaração que surgiu, ou que ressurgiu, e dessa vez muito confidente, o debate sobre a soberania relativizada, tendo como palco a Amazônia e o Brasil. Na declaração de Haia, destaquei os 2 princípios que me pareceram ter sido a origem dessa arrogância do primeiro-ministro francês. Pode passar para o próximo. Eu destaquei as palavras, que discutiu em Haia que haveria que haver uma nova instituição, algo que ele antecipou na sua conclusão, que fosse capaz de impor uma decisão, mesmo quando ela não fosse de consenso da maioria. Então, eu fico pensando que talvez tenha levado o primeiro-ministro francês a achar que, quando o Brasil ter assinado a declaração de Haia, estava se submetendo a essa soberania relativizada. Então, a resposta do nosso presidente à época, José Sarney, foi o programa Nossa Natureza. Para lembrar também que Nossa Natureza em 1989, início do monitoramento com as imagens de satélite do desmatamento na Amazônia, logo em seguida a criação do IBAMA. Eu quero acrescentar que de 2003 a 2009 os cursos para entender do IBAMA no Amazonas, então o que eu estou falando também tem muito a ver com a minha saída da academia para o mundo político. Quero concordar com o colega que
Sou totalmente advogado com a missão política, e muitas vezes nós não queremos sair do nosso conforto, da nossa segurança, para enfrentar a realidade que é de tentar fazer as coisas. Bom, o princípio, na verdade, é consagrado aqui, próximo, por favor, do Rio de Janeiro, próximo, por favor, a Declaração do Rio, do princípio 7. Então, foi aqui, nessa cidade, que os negociadores entregaram para o mundo e para o direito ambiental internacional o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Próximo, por favor. O pessoal destaque as palavras-chave. Próximo, por favor. Então, aí eu vou buscar como é que a literatura, os cientistas sociais e outras áreas vêm estudando esse princípio. Esse primeiro trabalho são os colegas do Instituto do Novo Clima, e eles veem que o princípio das responsabilidades comuns diferenciadas e capacidades, eu apresentei isso aí, que também é uma visão mais recente, deve estar pautado nessa confluência de outros princípios ainda mais basilares do direito, que são os princípios de equidade, e teriam pelo menos 4 dimensões: a necessidade, a responsabilidade, a capacidade e a igualdade. Aqui um pouco vamos deixar no slide anterior, um pouco do significado de cada uma dessas dimensões, mas eu vou usar pulando para o próximo slide, um outro trabalho em que, muito obrigado, um outro trabalho desses colegas que são citados aí abaixo, eles propõem que, ao comparar as diversas implementações do princípio, a estratégia centrou esses 4 pilares, muitas vezes combinando. Por exemplo, ali entre responsabilidade e igualdade, é uma estratégia de alocação dos esforços que seria baseada nas emissões de mercado. Ali, entre responsabilidade, capacidade e necessidade, a responsabilidade combinada com a capacidade. E no meio, as abordagens em cascata ou as abordagens em etapas. Vamos passar para a próxima. Então, aqui na segunda parte da minha apresentação, eu vou falar dos 2 acordos. O primeiro, que é o protocolo de Kyoto, pode passar. É um acordo internacional que aqui é vinculante. Significa dizer que os signatários, ao ratificarem um acordo, eles são obrigados a cumprir. Foi votado na COP de Kyoto, entrou em vigor muito tempo depois, em 2005, e é o primeiro período de compromisso, começou em 2008 e terminou em 2012. Nós estamos com uma provocação do protocolo. Então, 37 países industrializados, a comunidade europeia, o Brasil, comprometeram esse requisito. Então, por favor, como foram repartidas essas obrigações? O primeiro grupo, com maior meta, ou seja, reduzir em 8% as suas emissões até 2012, relativamente ao Estado, uma linha de base de 1990. Estados Unidos fez um compromisso, Canadá, Igreja, Colômbia, manter as emissões da Federação Russa, Noruega poderia aumentar, a Austrália e a Islândia. Vou lembrar que os Estados Unidos não entraram no acordo e o Canadá saiu no último ano. 2, um enorme país, uma economia, um grande número de sociais não deu a sua força ao acordo. A gente tem que discutir, e isso também é uma questão fundamental do sucesso. Então, nosso, por favor, é o nosso atual acordo de Paris. Eu também fiquei com essa cara de felicidade no dia, mas depois, obviamente, cair na real. Nós estávamos há muito discutindo na Amazônia a inclusão das florestas nativas no acordo climático. Então, obviamente, acordo de Paris, como Estado, como o Amazonas, nós, Estado brasileiro, responsável por a maior parte da floresta amazônica, foi o dia para celebrar. Depois, se arrependeu. Então, o acordo propõe manter o aumento da temperatura média global pelo menos 2%, principalmente não acima de 1,5 graus, e cada país passa a, soberanamente, anunciar suas ambições e depois de declaradas se tornam também vinculantes. O balanço do Acordo de Paris é que é um acordo de sucesso. São 191 partes, com 164 NDCs, levantamento do Conselho de julho de 2021, certamente ele é atualizado para essas desculpas, mas digo que é um acordo de sucesso porque a soma dos países que colaboram com o acordo já representaria 93% das emissões. Então, por causa dessa constituição,
um acordo poderia ser uma promessa bastante otimista. Próximo aí, uma comparação do princípio da aplicação do princípio da responsabilidade comum por interessados e capacidades entre os dois acordos. Ambos são, de certa maneira, mais claramente vinculantes com o protocolo de Kyoto. O Acordo de Paris, apenas após a declaração das emissões, é que o país assume a obrigação. É universal, apenas o Acordo de Paris, uma grande diferença. Então, a gente cambiou no princípio basilar da igualdade. Todos os países têm o chamamento para as suas contribuições. No Acordo de Paris são voluntárias e Kyoto eram impostas. As compensações não estão presentes ainda no Acordo de Paris e as florestas nativas, sim. E a outra novidade metodológica, cada vez mais importante, claro, a influência e a produção científica do acordo, porque agora nós temos um alto climático global. Essa é a parte da apresentação, mas isso tem dado certo? Acho que os meus colegas desde ontem já vêm alertando que calma, não está dando muito certo. Pronto, falando. Aqui é o balanço do protocolo de Kyoto. Quem cumpriu, quem não cumpriu, ele está vermelho, está alto. Então a gente entende porque o Canadá abandonou o protocolo no último ano. Seria uma vergonha nacional. Como tão simpático, os norte-americanos e sabateiros não cumpriram suas obrigações. O resto que está em azul são os países que cumpriram seus acordos. Então, boa parte fracassou, outra parte teve sucesso. E assim, depois vocês podem consultar a fonte e ver lá quem foram os heróis, quem foram os derrotados. No Acordo de Paris, a gente tem aqui uma avaliação das NDCs, não desse gráfico, mas o próximo mais esclarecedor, as projeções são que até 2030 nós teremos uma estabilização das emissões com a carboneutralidade dos países compromissados. Vamos seguindo para um observatório, pensando aqui no nosso OMC, essa turma do Climate Action Tracker, eles cuidaram com uma metodologia própria de avaliação das emissões, próximo, por favor, e no nosso país, acho que vai aparecer ali aqui, nós estamos nessa triste categoria de altamente insuficiente. Éramos insuficientes e, com a regra da NDC brasileira, fomos promovidos por uma posição ainda mais degradante, altamente decente. Não sei se eu consigo encontrar a Argentina aqui, mas acho que estamos na mesma categoria. Logo acima do Brasil. Bom, o Acordo de Paris, para o balanço, a relatório simples das NDCs, 2021, ainda estava trabalhando nos slides quando saiu o último relatório do TCC, e ontem à noite eu acrescentei mais um slide. O nível global deverá ser 16,3% maior que em 2010, o ideal é que fosse 45 vezes menor e zero nível em 2050. Há uma necessidade urgente do aumento significativo das emissões e as emissões de zero são pré-requisitos para controlar o aquecimento global em qualquer nível. De novo, por uma leitura independente, esse é o termômetro do Acordo de Paris, e veja, mesmo na missão mais otimista, com os acordos atuais, na sua total força, a previsão é que nós não conseguiremos atingir a meta de nos mantermos a 1,5 graus superior à temperatura. Bom, isso não é uma visão diferente do que o último relatório desses sensores. Em vermelho é o real, é o que temos hoje, e a sua projeção. Isso quer dizer que, se continuarmos dessa maneira, nessa trajetória, nós devemos estar com um aquecimento de 3,2 graus, entre 2,2 e 3,5, lá por volta de 2100, o que será difícil modificar. A trajetória em verde seria aquele limite superior da emissão, limitado a 2 graus de aquecimento, e a linha azul ao 1,5. É um pouco difícil de enxergar, mas aí tem um trocamento, tem um impacto que temos hoje. Mesmo assim, nós estamos já nos distanciando do que deveríamos estar apresentando como redução das emissões. Como foi dito no primeiro dia e como foi dito hoje, é emergência porque essa janela de tempo nós vamos ter que correr mais ainda. E aí, usando a teoria da relatividade contra o tempo,
nós teremos que reduzir ainda muito mais para recuperar esse cenário positivo. E minhas conclusões também ainda muito parciais, porque eu pretendo levar isso para o nosso próximo encontro, da Rede de Estudos Ambientais para a Língua Portuguesa em Recife, junto com a minha colega Maria Lopes. Escrevi o terceiro capítulo desse estudo, é que a Convenção Quadro reforça, sim, o ideal da soberania responsável e se distancia dos conflitos provocados pelas inserções favoráveis à soberania relativizada. E a nova leitura do princípio das responsabilidades comuns, como poderes diferenciais e capacidades, apresenta sim um avanço nessa diplomacia do direito internacional, tornando-se mais econômica, mais necessária, mais responsável e mais qualitária. Porém, não produziu ainda os resultados almejados. Antes de me despedir, eu queria fazer uma propaganda como secretário nacional do AMBAS, convidado ao nosso próximo encontro nacional em Curitiba. Os trabalhos ainda estão sendo recebidos até o dia 10. Por favor, atenção, senhores orientadores, vocês, professores, e antes de me despedir, para não dizer que não falei da Amazônia, por favor, desejo que essa imagem não é a ponte de Niterói, é a ponte do Rio Negro. Posso, por favor? Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Bem, a gente tem ainda tempo para algumas perguntas, considerações. Bem, eu acho que você tem que vir aqui à frente. Então, uma pergunta assim, né? Você tem essa institucionalidade da sua fase burrada que não está gerando resultados. Aí eu tenho uma opinião, qual seria a sua visão entre o que falta, né? Uma questão de vontade política ou estrutura burocrática, né? Você criar um sistema nacional de política pública, uma nova autoridade de clima, que você falou do governo de transição, e também de modo comparativo, se tem algum país que está realmente implementando alguma estrutura burocrática, alguma coisa com maior sucesso. Desculpa, fala no comecinho da pergunta. Essa questão da legislatividade, que não foi construído das agências, não está gerando resultado, em de ação climática, explorar mais um pouco isso, que fiquei curioso, assim, o que está levando a isso. Bom, obrigado. Obrigada pelas palestras. Bom, queria vocês todos, ou eu falar sobre os Estados Unidos, ou mais sobre outros. Então, tem um trabalho do Ladislav Dimitrov, que fez uma etnografia, eu tenho participado durante uma década nas reuniões do clima e da floresta e outros. Ele tem um artigo no qual o título tem instituições vazias. Então, que uma visão bem médica, ele acha que tinha um medo de publicar, talvez ele teria que deixar a academia. Ele não já começou a estudar aqui, mas a conclusão é que várias instituições dentro das Nações Unidas e quase as Nações Unidas em si, tem uma parte assim, que são criadas para ser vazios mesmo, ineficazes. E então eu queria uma discussão sobre isso, como é que a gente vai, às vezes relacionar com ele ontem, mas eu queria saber mais sobre sua ideia de segurança, como você pode, como esse seria, como você ainda está agindo dentro das Nações Unidas, como que a gente, quando a gente tem um pouco, né, e tudo mais menos, ter uma instituição mais plural. Então, como é que a gente vai conseguir a reforma? E tem um trabalho do Ken Conca, também é muito importante, que ele fala das Nações Unidas como um cavalo que está com duas pernas, porque tem mandado para fazer mais do que está fazendo, e sobretudo não está vinculando os direitos, a integração dos direitos, não está vinculada com o meio ambiente,
e também não está fazendo parte da lei, da forma mais acessível que não poderia. Ele só deixa para as soberanias, né? Então, eu queria uma discussão sobre isso. Bom, mais uma depois a gente. Não tem como eu não falar depois de ataque à ONU, né? Eu tenho que falar um pouquinho do outro lado. Sobre o trabalho da Leila e o trabalho do Henrique. O Henrique fala sobre soberania responsável. Eu também tenho assim, dificuldades, eu acho que esse é o caminho necessariamente. Mas eu tenho dificuldades de pensar soberanos responsáveis quando os próprios países desenvolvidos não são soberanos responsáveis. A Alemanha agora diz que o gás é uma energia de transição, o gás é sustentável. A Alemanha está reconstruindo, remontando termoelétricas. Então eu acho assim, que a União Europeia está esverdeando uma série de energias que na verdade têm cor marrom. Então eu acho que é muito difícil a gente pensar em soberanos responsáveis nos países do Sul sem que haja um compromisso que seja efetivamente multilateral. E aí onde eu vejo o papel da ONU. Por mais empty organization que seja, é impossível. Basta a gente pensar diante da pandemia que a gente acabou de viver, o papel central que desempenhou a Organização Mundial da Saúde para a disseminação de mínimos padrões de comportamento e de regulação por parte dos Estados soberanos. A ONU é uma organização interestatal. A gente tem, enquanto cidadão, por vezes, uma expectativa de que ela seja um parlamento do mundo, que ela fale em nome de uma dita humanidade. Mas ela não é um parlamento do mundo. Ninguém é votado para representar os estados, as nacionalidades, os povos, as sociedades na ONU. São embaixadores plenipotenciários de estados soberanos com as calças bem amarradas, os sapatos bem apertados e as gravatas bem cozidas. Então eu acho que é muito difícil você ter uma perspectiva que seja profundamente revolucionária do sistema onusiano. É uma organização profundamente conservadora, como são as instituições. Agora, as regras do jogo podem mudar? Podem. Há brechas no sistema? Há brechas no sistema. Então, por exemplo, a gente tem o papel de organizações não governamentais, como a Handicap International, que tem um papel super importante para a Convenção Anti-Minas dentro do sistema das Nações Unidas. A convenção, o primeiro draft, não foi feito por um Estado soberano, foi feito por uma organização não governamental. E isso resultou, depois de muitos anos e progressivamente, é tudo muito lento na ONU, numa convenção internacional com validade e com capacidade de cogência sobre os Estados de não utilização de um determinado tipo de armamento que era muito letal e perigoso para a sociedade civil e para a população civil. Então, eu teria menos expectativas em termos de rapidez, e eu faria mais pressão nas democracias nacionais, sobretudo nos estados onde há capacidade de pressão sobre as democracias nacionais, para que, nesses âmbitos, a gente consiga uma regulação mais rápida e por meio dessas diplomacias nos espaços multilaterais. Mas é a minha visão. Desculpa. Obrigado. Acho que pode começar pela lei Henrique, acho que a primeira, a segunda e parte da colocação do Carlos. Tá bom? Qual que é o nome do rapaz? Ricardo. Ficando velhinha. Ricardo. Em primeiro lugar, obrigada pela sua pergunta. Aliás, excelentes perguntas. A questão da institucionalidade, que, na verdade, falta. Obviamente que falta vontade política. Obviamente. Mas eu acho que a questão da institucionalidade, eu sou cientista social, parte da minha formação eu fiz na ciência política, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, eu acho que a institucionalidade é um passo relevante e é um passo importante. Mas, para além da institucionalidade, eu vejo uma ação política e a ação social como muito mais relevante. E essa ação social, dada o que a gente viu hoje nessa mesa, que a gente viu ontem de forma muito
muito interessante também, essa ação multiescalar e multiatores é o que propicia, né, inclusive, que a vontade política aconteça e que a institucionalidade se dê na realidade. Então é um pouco isso. Mas tem muito a ver com o que a Mariana colocou e tem muito a ver com o que o Carlos, aliás, muito obrigada pelas duas perguntas, porque é exatamente, Mariana, o que eu estou pensando agora. Porque eu sou leitora desses autores que você colocou e também porque eu estou usando o conceito de metamorfose do Ulrich Beck na minha análise, e o Ulrich Beck fala exatamente isso. Adeus Nações Unidas, e vão pensar em outros atores cosmopolitas, por exemplo, como as cidades cosmopolitas. Então, eu um pouco misturei as duas ideias aqui para fazer esse tipo de provocação, porque acho exatamente o que me fez. Faz tempo que eu não penso nas Nações Unidas, apesar de todos os meus amigos terem trabalhado lá por muitos anos, né? Inclusive o Roberto Guimarães, que é meu amigo há 40 anos, eu estou na casa dele. Ele não ouviu ainda que eu falei sobre a ONU aqui, porque eu acho que ele não ia gostar. Ele vinha hoje, mas não chegou. Mas tudo bem. Mas o que eu acho que é interessante é essa questão dessa mudança de atores, né, para atores mais cosmopolitas, e ao mesmo tempo eu concordo com o Carlos que, do ponto de vista da perspectiva multiescalar, e você falou a mesma coisa, Mariana, nós não podemos agir sem uma perspectiva mais global, né? Aonde está essa perspectiva mais global? Eu acho que é o que todos nós estamos procurando, né? E tentando ver no empírico, né, onde isso realmente tem acontecido. E eu só comecei a voltar a pensar na ONU exatamente depois da pandemia. E exatamente depois da importância que a Organização Mundial de Saúde teve durante a pandemia. Eu falei, a ciência foi um ator fundamental, né? Mas a Organização Mundial de Saúde também. Daí eu fui lá ver, fui conversar com alguns colegas que têm estudado isso, inclusive o próprio Luiz Marques, que foi sempre muito contra, né, qualquer perspectiva de ONU, e a gente foi analisar esse parâmetro do 101. Né? E esse é o ponto. Enquanto os 5, que você acabou de colocar isso, você que falou muito melhor que eu, que enquanto os 5 países desenvolvidos forem os que mandam na ONU, não vai acontecer absolutamente nada. Né? Mas quando essas novas democracias ou o sul global também tiver um espaço político de ação, pode ser que alguma coisa aconteça, mas pode ser que não. Então, Mariana, eu entendo a sua colocação, mas eu estou assim, tentando refletir criticamente sobre possibilidades. Antes de eu ter 60 anos, eu fazia muitas críticas. Né? Agora, como eu estou com 60, quase 5, eu quero ser avó. Então, I'm looking for sustainability, está entendendo? Obrigada. Gostaria de acrescentar um pouco as respostas dos meus colegas sobre que países, se há algum país que esteja cumprindo o seu papel minimamente para o sucesso do acordo. Esse termômetro do Acordo de Paris aponta que pelo menos um país na América Latina e no Caribe estaria com um acordo quase que suficiente, que é a Costa Rica. Aliás, um país vanguardista na discussão da diplomacia climática global, a questão das suas florestas, o primeiro país a implementar um imposto, uma taxa para o pagamento de serviços ambientais. Mas também Nigéria e a Noruega, o principal doador do Fundo Amazônico, que eu não falei aqui. Mas assim, então são poucos os países, de fato, que apresentaram ambições suficientes. Então, por isso o clamor é que aumentem as suas ambições. Uma questão que eu queria comentar na apresentação. No seu mapa, eu vi que o Acre não apareceu colorido. O Acre também é um estado pioneiro e eu chamaria a atenção para o movimento. À medida que você passa a desacreditar no governo nacional, com consequências planetárias, porque o Brasil se retirando da diplomacia climática internacional, ele, com sua importância natural e histórica, enfraquece o debate. Assim como enfraquece o debate
sobre o desenvolvimento, sobre a questão econômica, etc. Nesse vazio, ganha força, por exemplo, na Amazônia brasileira, o papel dos governos locais. E, fazendo coro com a primeira mesa, né, dos nossos secretários municipais, há sim espaço dos atores locais nessa discussão. Então, eu queria dizer que, assim como a ONU, a força-tarefa dos governadores pelo Crime de Floresta é uma arena política, é um grande teatro. Mas acho que se você não conhece o que é diplomacia, você dá com essa mão e se esfaqueia com a outra. É um jogo da diplomacia. E esse jogo não se ganha ou se perde nessas arenas teatrais. Há vários outros momentos das negociações, e elas notadamente passam pelos acordos comerciais. Então, quando o teu país está com um acordo com a União Europeia, isso tem um grande impacto, né, no que vem o futuro das organizações. Então, assim, eu vou dizer para vocês que me incomoda a crítica à ONU, no sentido de que, ao criticar, você não propõe algo diferente. Ou você pode, uma organização. Por isso, professor, a soberania é relativa, ou a soberania é responsável. Porque outra solução é você autorizar uma intervenção internacional, por exemplo, no Brasil, para proteger a Amazônia. Isso talvez está sendo tanto quanto também radical. Mas eu não penso que a gente possa acreditar que, naqueles momentos, como você descreveu, os homens engravatados, ali se esteja realizando de fato o ato político. Ali é um grande jogo, porque ali vai ser um momento público teatral. E o que chega lá são as forças que foram negociadas muito antes em outros fóruns. Agora, eu gostaria de dizer que é uma coisa, pelo menos, que eu faço resgatar dos meus estudantes. Eu também sou uma pessoa de apenas 58 anos. Eu não vivi no mundo em guerra mundial. Eu não sou descendente de judeus, mas eu posso imaginar, né, uma atrocidade que levou a humanidade, pelo menos os vitoriosos, a proporem um novo patamar civilizatório com os direitos humanos e reconhecer, embora mais recentemente, que o direito a um ambiente saudável é uma extensão desse direito. Então, se não há, né, uma arena pela paz, pela justiça, pela igualdade, pela inclusão, pelo desenvolvimento econômico, nós vamos para onde? Só tem um planeta, não tem plano B. Eu diria assim, quando lá o primeiro-ministro francês apontou o dedo para o Brasil reagiu responsavelmente. É claro que o governo anterior brasileiro podia se apontar até canhões para ele, porque ele não ia reagir. Então, falha da sociedade brasileira em dar poder ao governo que levaria o país a um caminho do não desenvolvimento. Infelizmente, houve tempo de recuperar isso. Eu diria que a academia, o terceiro setor, os outros países, eu acho bom todo mundo apontar o dedo na cara do outro. Nós que moramos na Amazônia somos apontados na cara todo dia por todos pelo problema do desmatamento. Então, pense que esse debate lá é um debate fácil, um debate difícil. As pessoas são mortas, as pessoas matam por causa desse debate. Então, é algo absolutamente crucial e essencial. Não é uma questão, como a gente fala, para você discutir no bar ou na sala de aula embora feliz, é uma questão de vida ou morte, nossa e das outras espécies. Então, eu quero agradecer esse momento, porque eu acho que eu volto para a Amazônia ainda com mais vontade de continuar debatendo esse assunto. Todo mundo faz. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer novamente a Leila e o Ricardo pelas excelentes exposições e a todos e a todas que compareceram, e a gente encerra por agora. Então, obrigado a todos, até 2 e meia.